Bem-vindos Bom, ao meu canal no YouTube. Eu sou Júnia Carrareto, sou vendedora do Terra, te dou consultoria sobre os óleos essenciais e você me acha também no Instagram como junia.carrareto. E não se esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no meu canal para você acompanhar sempre as novidades que eu trago para você. Hoje eu trouxe a Cris Nardi, que é uma especialista em óleos essenciais para os autistas. Um assunto tão importante. Cris, seja bem-vinda. E eu quero começar com você se apresentando. Conte para nós quem é a Cris Nardi. boa noite a todos. Gente, não esqueçam de deixar o like, tá? Ela não lembrou, mas eu vou Isso! falar. Não me Porque esqueça do assim, like. porque assim o YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo Muito e, bem, e ela tem uma melhor resposta, né? Bom, de muito qualquer bem. forma, aqui o intuito é a comunicação. Ju, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Cristiane Nardi, como ela disse, especialista em óleos essenciais, aromaterapeuta e com uma missão dentro do autismo. Eu falo que o autismo foi um presente para mim e eu espero poder só trabalhar com o autismo. Eu atuo com autistas há 2 anos, quase 2 anos e meio. Foi um presente. Eu tenho uma amiga que tem um filho autista e ela que me trouxe a seguinte pergunta. Eu já atuava como aromaterapeuta, como também uma consultora de bem-estar do Terra, e ela me trouxe a seguinte pergunta: dentro do autismo, tudo é vendido para os nossos filhos, e nós, pais, compramos qualquer ideia de melhora no desenvolvimento deles. Os olhos funcionam? E aí falei para ela, os olhos funcionam para qualquer pessoa, para qualquer questão, mas eu não conheço o autismo. E aí ela, como uma mãe super antenada, Roberta Vargas, o nome dela, gente, depois a Ju vai deixar lá o arroba dela também, que vocês quiserem aprender sobre autismo para pais ou tios ou avós que queiram entender um pouco mais desse universo também, super vale a pena conhecer o conteúdo da Beta, que é uma mãe autista. E a Beta me educou. E eu pedi para ela 30 dias, Ju, para conhecer o que era o autismo. E a partir daí, eu descobri a minha missão de vida. Que Eu lindo. não tenho autista na família. Meus filhos, tenho 2 filhos, sou casada, não tenho autistas na família, não, meus filhos não são neurotípicos, que a gente fala, né? Então, Uhum. porque não existe isso normal todo mundo é. Então, nós tratamos o autismo e algumas síndromes como crianças atípicas e as crianças neurotípicas. Então, eu sou mãe de 2 adultos neurotípicos, então a minha experiência com o autismo veio através da paixão pelo autismo, da paixão por essas famílias, do meu real envolvimento com esses seres que vieram aqui para nos mostrar muito além do que nós ousamos saber. Lógico que isso é um desafio, tanto para mim, quanto para todas essas famílias, e principalmente para quem não conhece, mas o meu envolvimento com o autismo, ele começou assim. Eu estudei muito durante 30 dias e retornei para a Beta e disse, pode comprar, porque vai funcionar. E eu falo que foi meu paciente zero. Hoje eu tenho 79 pacientes em 6 países. Eu atuo numa clínica de desenvolvimento infantil há 2 anos, como aromaterapeuta. Tem lá meu nome na plaquinha, eu visito, fica no Rio Grande do Sul, a 1.700 quilômetros da minha casa. Eu preciso viajar realmente 17 horas entre conexão para estar com os meus pacientes. Trabalho com uma equipe multidisciplinar de profissionais maravilhosas. Eu acho assim, se eu pudesse dizer que eu só sou um grão de areia, eu acho que eu seria ainda menor, perto do que essas profissionais fazem. O autismo, ele é muito desconhecido ainda do grande público, porém, muita gente é autista e não tem o menor conhecimento disso. Estatisticamente, eu vou dizer para você que hoje a gente, pelo menos, deve conhecer, no nosso meio, pelo menos 3 autistas sem diagnóstico, independente do Interessante. grau.
Muito interessante, tá? Cris. E assim, já que você entrou nesse assunto, né, que é tão desconhecido mesmo, eu acredito também que ainda exista muito desconhecimento sobre o assunto. O que é o autismo, Cris? Quais são? Igual você falou, você pode conhecer pessoas que não foram diagnosticadas. O que essas pessoas trazem de característica? Conta para nós. O autismo, ele é uma condição, ele é um distúrbio. Primeiro lugar que eu queria deixar claro para o teu público, Ju, é que o autismo não é doença. Uhum. Então, se não é doença, não tem cura. Então, você não tem tratamento para o autismo, ele não é uma doença, ele é uma condição. Ele é um distúrbio neurológico, e esse distúrbio, ele se encaixa dentro do transtorno, né? A gente fala transtorno do espectro autista, porque ele tem vários graus dentro do espectro, chamado de TEA, popularmente chamado de TEA, e ele é uma condição de dificuldade de reciprocidade das informações. Então, é como se você recebe... É como não, é exatamente isso. Você recebe todas as informações, imagina aqui os quadradinhos da minha blusa, tá? Então, aqui eu tenho, nós recebemos todas essas informações, compilamos e fazemos algo com ela. O autista, ele recebe todas essas informações, não consegue organizar isso como um todo, então ele entende compartimentado. Tá? Então, o que é o autismo? O autismo é um transtorno neurológico. Ah, tem cura? Não, não tem cura, não é doença. Quais são as questões que um autista apresenta? Nossa, são várias. A gente pode tramitar aí em várias questões dentro do autismo. Eu estou puxando aqui a tela para poder falar algumas questões aqui. Apanho um pouquinho. Peraí, só um pouquinho. Isso, cheguei. Então, o que acontece? Antes de falar um pouquinho de quais são as reações que um autista pode ter, eu acho interessante comentar isso. O autismo, ele hoje é diagnosticado tardiamente. Pela Organização Mundial de Saúde, a gente tem uma estimativa ainda de 6 anos para um diagnóstico fechado de autismo. Claro que isso vem mudando, a gente tem conseguido fazer isso, eu falo tem porque eu faço parte de uma equipe de uma clínica, né? Eu não faço diagnóstico, tá, gente? Eu trabalho atuando com autismo, não é da minha competência isso, mas eu falo a gente porque eu faço parte de um corpo disciplinar que faz isso. Então, o que acontece? Essas crianças hoje, elas estão sendo diagnosticadas cada vez mais rápido, graças a Deus, porque o que se perde nesse período em que a organização determina, é um período que a gente não recupera em muitas crianças, principalmente crianças com dificuldade de comunicação, tá? Então, hoje, em média, a gente consegue diagnosticar de pais que têm condições financeiras, que têm um ou mais convênios, conseguem diagnosticar por mais ou menos por volta dos 2 anos de idade. Outra coisa interessante, a gente não tem ainda um corpo clínico que olhe para o autismo como de fato ele precisa ser olhado, infelizmente. Então, a gente tem profissionais poucos bons e muitos bons profissionais. O pediatra comum não é o profissional para você procurar quando você entende que o seu filho tem alguma coisa de diferente, porque é o máximo que ele é de outra criança. Ele ainda é uma criança, ele ainda tem todas as condições de uma criança, mas ele tem as condições do espectro. Então, quando a gente percebe, procura logo um especialista que pode dizer, mãe, ele não é, do que procurar um profissional que diga, mãe, ele é. Não, procura já a pessoa certa, já vai num neuro, já vai numa fono que trabalha com distúrbios, sejam neurológicos, enfim, Asperger, autismo, não interessa o quê. A gente que é pai e mãe, a gente tem feeling. Quando a gente sabe que tem alguma coisa errada com os nossos filhos, se você percebeu que tem alguma coisa que está diferente, não está correspondendo, não era aquilo, não fique se espelhando em opinião de ninguém, marca 4, 5, 6 profissionais até que alguém diga para você, olha, achamos, procure até achar. Esse tempo perdido é um tempo que é muito difícil de recuperar depois, Ju. Cris, então, só uma assim, pergunta antes de você continuar. A criança pode desenvolver tardiamente? Sim, e é por isso que eu comecei por aí. Porque Entendi. o que acontece? A gente fala, existe o autismo que é regressivo.
Não quer dizer que a criança não nasceu com autismo, tá? Ela não tem tardiamente, ela só desenvolve tardiamente. Entendi. Uhum. Então, essa criança, ela nasceu autista. E quando a gente faz uma anamnese com esses pais, a gente percebe que essa criança, ela já dava indícios, por exemplo, pouco contato visual ou nenhum contato visual, questões de sono, dificuldade de sono, questões de motricidade. Então, por exemplo, a criança que não conseguia segurar, não conseguia sentar, não tinha firmeza, dificuldade de fala, pronúncias naturais de uma criança de idade, daquela faixa etária de idade. Então, a criança ela tem que fazer alguns movimentos e tem que ter algumas mudanças no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre, e aí no terceiro trimestre, de repente, a criança ela vai desenvolvendo comum, dentro de tudo que se espera dentro de um percentil de desenvolvimento de criança. Peso, altura, mas de repente, e aí, ela pega, ela falava, ela olhava, ela ria, e de repente a criança para. Falava vovó, falava bola, falava mamãe, falava água, e de repente a criança para, e de repente a criança perde o contato visual, e de repente a criança perde aqueles estímulos que são considerados os estímulos normais. E aí diz, agora ela tem autismo. Não, ela já nasceu com autismo. A questão é que esse autismo, ele apareceu tardiamente. Não se tem uma resposta para isso, tá, Ju? Uhum. O porquê acontece isso tardiamente. Mas os pais, de um modo geral, depois voltando numa boa anamnese, eles dizem, mas eu percebia que ele já fazia isso, ou que ela já fazia isso. Algo que é relevante dizer é que o autismo em meninas é o mais difícil de diagnosticar. As meninas são mais sociáveis, então é muito difícil. Tem muitas meninas que sofrem muito por conta do autismo. Vale-se dizer que o autismo tem um alto nível de suicídio na adolescência e até mesmo hoje de crianças, porque elas se sentem incompreendidas. Quanto mais leve, mais desafiador para essa criança. Lógico que todo pai que tem um filho autista quer que ele seja leve, mas às vezes quando a gente sai de um grau severo para um moderado, porque isso é possível hoje com todas as terapias modernas e os bons profissionais, e quando sai de um grau moderado para um grau leve, é uma vitória. Agora, quando você já tem um autista de um grau leve, que você não tem um diagnóstico para isso, essa criança passa anos sofrendo bullying, essa criança passa anos achando que ela é diferente, que ela é inadequada, e nas meninas isso é muito, muito, muito forte, porque é muito difícil, as meninas se aprendem a socializar, os meninos são mais introspectivos, o autismo no menino, ele é mais característico que na menina, então a gente tem muita menina sofrendo por aí, sem a menor ideia de que sejam autistas. E aí você me perguntou, quais são as questões, alguns exemplos, né, que elas possuem? Sim. Dificuldade de iniciar e manter conversas, ela é uma característica, a gente já está falando de uma idade um pouquinho maior, né? Então, os primeiros sinais de bebê, pouco ou nenhum contato visual, irritabilidade extrema, ausência de sono, seletividade alimentar, pouco repertório de fala ou nenhum repertório de fala, flap, né, que são as mãozinhas, ou algumas questões de toque, por exemplo, ou mexe muito na cabeça, ou bate muito na orelhinha, andar na ponta dos pés, girar em torno do corpo, são algumas características. Por exemplo, brincar sem função, ao invés de pegar um carrinho e rodar ele no chão, girar as rodinhas, o hiperfoco por montagem, então só gosta de um brinquedo, só faz aquilo, socialização, então não gostar de barulho, a hipersensibilidade sensorial, então tem que tocar em tudo, ou lamber tudo, ou colocar tudo na boca para sentir o mundo. Então, tem várias questões dentro ali dos primeiros dois anos. E aí, depois a gente tem como avaliar, num período já mais de desenvolvimento dessa criança, tem a questão de manter uma conversa e o contato visual. A gente tem, por exemplo, comportamentos restritos ou repetitivos que também influenciam, repetição de palavras ou frases,
uso de objetos de maneira diferente, por exemplo, a tampa, ao invés de ser o objeto que vai fechar algo, é ser aquele objeto que você dirige feito um volante. Esses são exemplos banais de compreensão, não necessariamente que uma criança vai fazer isso, mas que ficaria fácil de entender. Então, assim, eu vou brincar com algo da maneira que não se brinca, vamos dizer assim, tá? E aí você tem também interesses, que é o hiperfoco, por assuntos que não são usuais, que são assuntos muito específicos. Por exemplo, uma criança que conhece todas as bandeiras do mundo, ou que sabe todas as marcas de carro, ou que fala 2, 3 línguas sem nunca ter estudado, a gente chama isso do hiperfoco. E algumas outras questões. Não quer dizer que quem tem essas características é um autista, ou é um Asperger, ou enfim, mas quer dizer que a soma dessas características, elas já levam você a um possível diagnóstico, tá? A gente tem também o diagnóstico positivo, ele tem o início na infância e é realmente muito visível aí até os 2 anos. Dificilmente um pai, uma mãe vai perceber por mais tempo, tá? E aí, o que você gostaria de saber além disso? Bom, agora eu acho que a gente pode entrar no mais importante aqui da nossa conversa, que são como que os óleos essenciais podem ajudar essas famílias, porque assim, Cris, como a gente sempre conversa, nós acreditamos que a família toda precisa de suporte, né? Não é só o autista, mas vamos falar primeiramente dos óleos para os autistas, depois a gente fala para as famílias, e o porquê que esses óleos essenciais especificamente podem ajudar um autista. Bom, como eu expliquei aqui na minha camisa, né? Imagina que tudo isso aqui está fora do lugar. Uhum. Então, para entender os óleos essenciais, como em nós, o objetivo deles é o equilíbrio, em qualquer ser humano, em qualquer ser vivo, como nas plantas, assim como em nós também. Então, no autista, o que ele vai fazer? Ele vai exatamente procurar equilibrar, vai fazer com que o cérebro consiga reorganizar, tá? Aqui ninguém está dizendo, por exemplo, que os óleos essenciais vão curar o autismo. Gente, pelo amor de Deus, tá? Entendam o seguinte, ele vai facilitar, ele é a cereja do bolo. Eu falo para todo mundo que eu converso sobre o autismo, a aromaterapia é a cereja do bolo, e o bolo com cereja é lindo. Então, para chegar até a cereja do bolo, a gente tem que ter, primeiro, pais comprometidos emocionalmente e emocionalmente equilibrados. Então, a família a gente vai falar por último, mas ela é a principal. Segundo lugar, o apoio terapêutico. Essa criança ela tem necessidade de uma quantidade de terapias específicas para a sua condição e cada comorbidade, e isso faz total diferença no desenvolvimento. Quando eu tenho esses 3 fatores juntos, a cereja do bolo, que são os óleos essenciais, aí eu tenho realmente um resultado espetacular. Eu não tenho nenhuma criança que não tenha tido resultados com óleos essenciais. Eu tenho crianças que tiveram menos ou mais resultados. E por quê? Porque justamente o óleo vai provocar esse equilíbrio nessa desorganização. E ele pode ser usado para tudo, porque, como eu disse para você, a gente tem várias questões dentro do autismo. Então, falando, por exemplo, na habilidade de fala, que é sempre uma questão que todo mundo busca. Por quê? Porque você quer que seu filho se comunique. Porque uma avó quer ouvir um neto falar, porque um tio quer ouvir um sobrinho falar, e esse é o maior desespero de todos os pais, porque os pais também pensam, um dia eu não estarei aqui. Então, a fala é uma questão que todo mundo, quando me busca, fala, os olhos vão ajudar meu filho a falar, os olhos vão fazer o quê pelos meus filhos? Bom, como eu disse, não existe nenhuma promessa, mas existe um comportamento químico, porque a gente sabe que os olhos atuam de maneira química no nosso cérebro, e aí, a partir do momento que a gente usa um óleo essencial num autista, eu tenho uma organização, um aterramento dessas ideias. Então, nós temos óleos para foco e aprendizagem, retenção de foco e aprendizagem. Então, eu digo que quando você passa o óleo antes de uma terapia, a criança recebe a informação, a criança
entende a informação e a criança guarda a informação. Porque a questão toda é guardar esta informação, é fazer essa ligação, 1, 2, 3. Porque às vezes é só um, às vezes é só o 2 e às vezes é só o 3. E às vezes não é nenhum, e às vezes é tudo ao mesmo tempo. Então, quando a gente tem, por exemplo, a clínica que eu trabalho lá no Rio Grande do Sul, que para mim é uma clínica de ponta, que é a Joy, também depois, se você quiser deixar para o pessoal seguir, Júnia, até para entender um pouquinho quais são os tipos de terapia que você precisa buscar, acho interessante para conhecimento. Mas o que a gente costuma dizer? Quando você usa um óleo essencial e faz uma boa terapia, você tem sempre uma resposta dessa criança. Então, todas as crianças que usam óleos essenciais têm respostas em menor ou maior grau. Primeiro, aprendizagem e foco, você tem uma retenção e uma continuidade dessas terapias, ou seja, a criança consegue se comportar melhor na terapia, de modo a receber com mais facilidade esse aprendizado e guardar e reter e guardar esse aprendizado. Então, ao invés de recomeços, ao invés dos terapeutas terem que ficar recomeçando o tempo todo, para que essa criança um dia aprenda por repetição, todos nós aprendemos por repetição, e o autismo precisa realmente de muita repetição para gravar. E aí, o que vai acontecer com isso? Com o óleo, ele vai facilitar guardar e não tem que ter tanta repetição. Então, é possível avançar dentro das terapias com os óleos essenciais. Essa é uma primeira questão. Tem uma outra questão que é muito, que os pais me trazem muito, que é o sono. O autismo, ele tem um sono, de modo geral, a maioria, não todos, mas quando eu falo em quase 80 crianças, quando eu digo a maioria, realmente a gente tem aí mais de 50% de sono comprometido. Esse sono comprometido a gente só consegue resolver com isso, tá? Difusor. Uhum. Não adianta quando um pai fala para mim, mas não vai. Ou você vai ter o difusor, ou não existe essa possibilidade. Então, a gente ajusta muito bem o sono. Sono trabalha vários tipos de comportamento, de irritabilidade, de estresse. Então, a gente consegue melhorar sistemicamente várias questões do autismo. Outra questão é a microbiota. A gente sabe que muito do autista, da desregulação do autista, acontece por conta da sua microbiota, ou seja, por conta do seu intestino. Então, óbvio, como eu disse, eu faço parte de uma equipe multidisciplinar e quando a gente fala em evolução intestinal, a gente tem que falar numa boa nutrição. Então, a gente sabe que os vilões do autista são o glúten, a lactose, e essas questões, elas precisam ser verificadas, porque às vezes a gente está usando um bom óleo, tem uma boa terapia, mas tem uma péssima alimentação. E quando a gente fala péssima, não quer dizer que esses pais alimentam mal, quer dizer que essa seletividade alimentar dessa criança é tão forte. Eu tenho autistas que só comem pastoso, ou só comem alimentos duros, ou só comem alimentos, por exemplo, amarelos, ou só comem alimentos escuros, enfim. Existe uma severidade dentro do comportamento autista, de rigidez muito grande, tanto de rigidez quanto de toque. Então, os óleos também podem ajudar, tanto no intestino, porque a gente tem óleos que auxiliam no intestino, como que vão ali ajudar a microbiota, essa desinflamação que acarreta muitas questões, como também óleos que atenuam os comportamentos, tanto os comportamentos sociais, ou seja, comportamentos de autoagressão ou de agressão, como comportamentos, por exemplo, de irritabilidade ou de toque. Então, a gente consegue trabalhar também com os óleos essenciais nesses tipos de comportamentos. Então, o que eu mais trabalho dentro do autismo, quando os pais me procuram, é isso: foco em aprendizagem, comportamento, seletividade alimentar e sono. Existe interação medicamentosa, então, autista praticamente nenhum faz ingestão de óleo essencial, tá? Eu tenho um ou outro que faz ingestão da copaíba por associação ao canabidiol, porque a gente sabe que a copaíba, ela é comparada ao CBD, e ela tem realmente um resultado muito bom em algumas questões, em outras não, então não entro nesse campo. Eu trabalho atuando junto com as medicações, a maioria deles fazem uso de medicação, e algumas medicações, elas são medicações um pouco mais
pesadas, né, no sentido de regulação dessas crianças. Então, eu gostaria de deixar claro que, gente, ingestão de óleo essencial para criança, a gente já tem que ter muito cuidado. E para autista, principalmente, porque eles fazem uso de medicação. Então, a gente não tem quase nenhum. A principal via de uso de óleo essencial no autismo é tópica. A principal via é tópica. E a principal via tópica é sistema nervoso central. E são áreas de estresse. Agora, o protocolo desses óleos, Júnior, ele depende individualmente, porque nós somos seres únicos. Sim. Então, as pessoas, elas têm mania de dizer assim, é autista, então é o óleo XYZ. E não é assim. Porque, às vezes, o óleo que a Júnia precisa, vamos supor que aqui estivéssemos duas autistas conversando. A tua condição dentro do autismo é diferente da minha. Nós só somos autistas. Ponto. É a mesma coisa um diabético. Você pode ter uma diabetes e precisar de insulina e eu só de uma restrição alimentar. Então, a gente não vai ter o mesmo tipo de tratamento. Agora, nós temos o mesmo óleo, tá? Eu não faço laboratório com criança. Então, existe uma gama de óleos que já são estudados há muito tempo dentro do meio acadêmico e do meio autista, e de mães que já usam já em outros países. Hoje eu estou aqui em Portugal, por exemplo, na próxima semana estarei em Lisboa conversando com uma pessoa que tem uma tese dentro do autismo que é espetacular aqui na Europa, e eu quero começar um trabalho aqui também, porque eu tenho essa líder aqui. Eu tenho autista na Inglaterra, eu tenho autista nos Estados Unidos, eu tenho autista na Alemanha. Então, falando desse comportamento, cada lugar tem o seu jeito e os óleos são os mesmos. Eu não faço laboratório, então a gente vai usar muito cedro para apoio, por exemplo, de sono, aumento dos níveis de GABA, provoca relaxamento, vetiver para atenção, foco e aprendizagem. Agora no Brasil nós já temos o Intune, ele é um recurso muito bom, eu tenho usado e tenho tido boas respostas. O frankincense para uma desregulação, a camomila romana para uma agressividade, aliás, não tem substituto para ele, tá? Gostaria de deixar claro também, quando existe uma agressão ou autoagressão, aquele comportamento de contenção do autista que precisa ser de ser contido, não existe substituto para esse óleo, porque a gente precisa de 2, 3 óleos, e aí seria banalizar uma terapia se eu já tenho um óleo que vai me dar total respaldo, né? E vou facilitar outros pontos para essa criança também. O frankincense, eu acho que eu já falei, que é o rei dos óleos, né? Comportamentos, por exemplo, de depressão e de alegria, a gente pode usar os cítricos de uma forma geral, mas eu sempre faço a escolha da bergamota, porque é o óleo de apoio aos pais, que eu uso muito. E aí eu faço alguns blends. Agora, tem um óleo que eu também gostaria de deixar, porque eu sei que você é uma pessoa muito séria, que você se importa com o que nós estamos fazendo aqui agora. Existe dentro dos grupos de autismo, se fala muito do DDR Prime. O DDR Prime, ele não é um óleo que eu indico para nenhuma criança. Mesmo porque se a gente pegar, por exemplo, os nossos materiais de apoio da doTERRA, a gente vai aqui, se a gente for lá no DDR, por exemplo, você vai ler que ele não é indicado para criança, tá? E ele é indicado principalmente dizendo, porque ele é um neuroregulador, né? Ele ajuda na questão das mutações da nossa célula. Só que isso não é possível dentro do autismo. Você não vai regular essa criança. E ele é um blend muito forte para se usar nas crianças. Alguns pais usam, muita gente, às vezes tem um pai que chega para mim e fala assim, eu quero que você, por favor, esse livro aqui é o novo, eu não sei qual é a página que eu encontro ele para te falar, mas se você olhar depois, você vai ver no antigo, dos fundamentos essenciais, que está dizendo assim, é contraindicado para criança. Então, eu não trabalho com o DDR Prime, é o único óleo que eu vejo o pessoal usando por aí, e no meu ponto de vista, assim, o pai me procura e diz, Cris, eu posso usar porque eu estou vendo nos grupos? Não, não pode, ele é contraindicado para criança. Se um dia a doTERRA colocar lá, indicado para criança, então aí eu vou... Exato, aí tudo bem. Aí tudo bem porque ele é um baita óleo, mas ele não é um óleo para criança.
Então, eu uso praticamente, eu trabalho com 10 óleos, que depois eu acho que eu já te passei isso, e você pode colocar ali quais são os óleos. Eu não faço um protocolo geral e uniformizado, porque são pessoas individuais, mas os óleos são esses. É importante a anamnese. Também não trabalho com a criança sem envolver a família. 50% do resultado que a gente tem de avanço no comportamento dessas crianças e como um todo, ele está completamente envolvido com a condição emocional dessa família. A maioria dessas famílias, elas passam por questão de preconceito dentro das suas próprias famílias, de falta de aceitação, elas sentem vergonha do próprio diagnóstico. Tem famílias que levam anos para aceitar o luto de não ter tido um filho perfeito. Eu sempre digo assim, e aí eu vou deixar para minha mensagem final, porque senão eu já vou me emocionar agora. Mas eu tenho uma frase que eu digo para as minhas mães, eu sempre digo, eu vejo você, porque essas famílias, elas precisam ser vistas. Casamentos acabam por conta da falta de compreensão emocional, então eu cuido muito. Primeiro lugar para mim é o equilíbrio dessas famílias, até mesmo antes do autista, porque quando eu pego uma criança e mudo ela, se essa família não estiver modificada, ele vai perceber. Eu estou dando condição dessa criança perceber tudo o que acontece ao redor dela. E aí é muito triste quando ele percebe que não é aceito, que ele percebe que ele é de fato diferente, que ele percebe que a mãe sofre, que ele percebe que o amigo rejeita, que ele percebe que o pai não entende o que está se passando com ele, livre de qualquer julgamento, porque o que essas famílias passam é muito desafiador. São horas dentro de uma sala de espera, são terapias absurdas, né? Estima-se por todos os grupos sérios, né? E os profissionais que eu trabalho e também estudo, uma criança, dependendo do grau de autismo, precisa de 40 horas de terapia, 40 horas de terapia semanal. Então, seria, por exemplo, o ABA, que é uma atividade de desenvolvimento, aliás, a única reconhecida pelos convênios, a gente tem outras terapias também, é super difícil os convênios, a gente teve agora essa briga com a ANS recentemente, né, porque não podia, a questão do tipo taxativo ou não, eu tenho pais que têm 2 ou 3 convênios para conseguir suprir a quantidade, são brigas liminares para conseguir fazer as terapias, é uma luta contra o tempo, é correr contra o tempo para que essa criança seja assistida, rede de apoio, tem mães que não têm uma mãe para deixar, uma irmã para deixar, tem famílias que passam dificuldade porque aquela criança, ela precisa de tanto apoio, que aí um tem que deixar de trabalhar e só com o outro trabalhando não dá conta financeiramente de cuidar dessa criança. Então, e longe, são guerreiros, assim, são pessoas que se deprimem, que sofrem, mas que lutam e não param de lutar pelos seus filhos. Então, eu falo que, assim, que o autismo ele foi um presente na minha vida para eu me compreender como ser humano, de uma tal forma, de entender o quanto é pequeno, quando eu vou num médico e sento e ele me larga, mesmo que eu acho que seja desrespeito isso, 2 horas esperando. Porque esses pais passam a vida dentro de uma sala de espera, com total resignação, sem poder saber qual é um dia, a data que eles estarão livre de ao menos algumas dessas terapias. Então, os óleos essenciais são a cereja do bolo para o autismo, faz muita diferença. Cuidado, sempre se orientem com bons profissionais. A Júnia é uma excelente profissional, uma pessoa seríssima, que desde o momento em que ela pegou o primeiro caso dela, ela me procurou e falou: Cris, me ajuda com toda a humildade do mundo, eu não nego ajuda para quem me procura, cobro consulta como todo profissional, né? Os óleos, eles são comprados com, por exemplo, a Júnia
compra, ou vocês vão comprar os óleos com a Júnia, vai ser orientado por ela, vai ser acompanhado por ela. Se houver necessidade de um dia, um caso mais específico, tenho certeza que ela vai recorrer a mim, tanto para opinião, como um dia se precisar atuar com alguém, mas, assim, procurem pessoas sérias, que realmente estejam comprometidas com a mudança do filho de vocês, porque a questão toda é assim, não é vender óleo. O que a gente faz não é venda de óleo. O que a gente proporciona é uma mudança de vida. Somos profissionais realmente engajados na mudança das vidas de vocês. Claro, com toda a autonomia de vocês, né? É escolha, é responsabilidade. Nós não estamos na casa de vocês para dizer, para conferir se vocês estão fazendo uso. Óleo não se passa na pele sozinho, óleo não vai para o difusor sozinho, isso não é possível que aconteça. Então, precisa de total responsabilidade, de envolvimento, mas vocês estão completamente bem assistidos com essa profissional aí que está fazendo que me fez esse convite lindo, que eu tive o maior prazer. A gente, Portugal, aqui já está tarde, viu? Mesmo eu sei, eu falei, gente, olha a Cris maravilhosa, né, nos ajudando, isso é muito bom. Mesmo assim, eu falei, não é, falou para mim que é autismo, a gente dá um jeito e fica pronto e vai fazer. E, Cris, deixa eu te fazer uma pergunta que eu fui anotando aqui, tá? Enquanto você foi falando. Então, quando você fala, né, dos locais a serem aplicados, a gente está falando de topo da cabeça, nuca, conta para a gente um pouquinho mais desses locais. Nuca, coluna, pulsos, sola dos pés, em algumas questões no peito e algumas questões na cabeça. O que acontece com a cabeça? Geralmente é quando uma criança se desregula muito, então é um recurso e somente um óleo, que é o frankincense, tá? Que é o olíbano, o óleo que Jesus Cristo ganhou na manjedoura, é um óleo, ele é um óleo neuroprotetor, a criança não corre risco, não vai sentir nada. Ah, outra coisa, eu digo assim, que quando a gente começa a dar comida para o nosso filho, a primeira colherada na boca para ver se vai queimar. Quando a gente vai dar mamadeira, a primeira gota da mamadeira na nossa boca para ver se vai queimar. E aí, quando a gente dá óleo essencial para o nosso filho, primeiro põe nele e não faz nada. E eu falo para os pais, usem, para vocês verem o que os seus filhos vão sentir. Então, assim, a gente pode usar atrás da orelha, cabeça, nuca, coluna, áreas de pulsação, sola dos pés e peito. São os lugares que a maioria das minhas crianças usam. Algumas usam para seletividade alimentar. Eu, às vezes, ponho no suco um óleo cítrico, mas quando a seletividade é muito forte, nem suco toma, então é muito raro. Em algumas questões, por exemplo, de microbiota muito alterada, né, de intestino muito comprometido, eu posso fazer o uso também da ingestão, às vezes, da copaíba, é possível sim, mas isso também tem que ser visto, tá? E é a única forma, assim, de uso. Eu evito até o uso do Zengest, que pode ser uma possibilidade de ingestão, tá? Mas eu evito dependendo da medicação que essa criança toma. Legal. E quando a gente fala do autismo, eu não sei se eu estou certa, mas eu já ouvi falar dessa hipersensibilidade que eles têm olfativa também. E o que você responderia para uma mãe que traz isso? Ah, mas eu vou usar o óleo essencial, né, que é tudo ligado também a cheiro, e meu filho não vai se adaptar porque ele tem essa hipersensibilidade e não vai dar certo. O que você traz para nós? Eu costumo dizer assim, Júnia, existe uma questão comportamental, tanto nos pais quanto nos filhos, isso independe de autismo. Quem determina a regra é pai, não é criança. A criança com hipersensibilidade sensorial, seja olfativa, seja auditiva, ela tem realmente uma repulsa. Eu tenho crianças que não gostam do cheiro, mas é remédio, não tem que gostar. Se o teu filho vai melhorar, ele vai, nos primeiros momentos, chorar, ficar irritado, não vai gostar, mas ele vai melhorar. Com o tempo, isso pode ser atenuado. Outra coisa, a gente pode mascarar alguns cheiros. E não tem nenhum uso que seja direto. Praticamente a maioria é na nuca e coluna. Então, você não tem um contato direto com o óleo essencial.
E quando está, por exemplo, no difusor, que é para dormir, por exemplo, num sono comprometido, geralmente essa criança já toma melatonina, ela já toma risperidona, ela já está apagada e você já vai para um comportamento de continuidade desse sono. Então, eu tive uma mãe que desistiu da aromaterapia porque ela falou assim, é insuportável esse vetiver, ele não gosta e nem eu. O que eu vou falar? Não tenho o que falar. A escolha foi dela de não usar, Sim. né? Então, nem todo cheiro é bom, mas se ele vai melhorar, eu penso, tá? Eu, Cristiane, é para o meu filho melhorar, dane-se o cheiro. Mas é escolha. E eu respeito a escolha de cada um. Claro. Se eu posso fazer uma substituição quando existe essa sensibilidade, eu tenho que substituir. Se eu tenho como mascarar esse aroma, eu faço. Claro, a gente vai pensar no conforto, mas entre fazer e não fazer por essa sensibilidade, jamais eu, como mãe, deixaria de fazer, e graças a Deus, tirando essa mãe que eu respeito a decisão dela, eu não tenho ninguém que tenha tido essa questão. E Legal. quando começa um pouco a enjoar, a gente vai lá e mascara, coloca um cítrico junto, que eu vou fazer que eu vou trabalhar junto na sinergia, num relaxamento, porque de todos os óleos, o que tem um cheiro mais pungente é o vetiver. E é o principal óleo. Se for para escolher um óleo em que o autista tenha que usar, é o vetiver. E olha que interessante, né? O vetiver, assim, até falando um pouco sobre ele, né? A primeira vez que eu senti o cheiro, eu não gostei. Gente, hoje eu só durmo com o vetiver. Ele é espetacular. O cheiro dele. Então, Eu falo que a gente o acostuma, né? Como vetiver você falou, né? É questão de você é usar, porque você se acostuma. Depois que você vê o tudo relaxamento. é hábito, tudo é hábito. E dentro do universo autista, isso é tão real, Júnia, porque o autista ele aprende muito por repetição. Ele geralmente, as famílias que fazem um trabalho de condução, realmente fazem acompanhamento, tem o quadro de rotina. O óleo essencial tem que fazer parte do quadro de rotina dessas crianças. Eu tenho crianças que pedem para passar, eu tenho crianças que passam sozinho o óleo essencial. Então, e tem crianças que não gostam, mas que a mãe passa, porque melhora, porque o filho Claro, melhora. é isso mesmo. E, Cris, assim, a gente está indo para o final e eu quero, antes da sua mensagem final, eu quero te fazer uma outra pergunta que eu acho que é muito importante, né? O que esses pais te relatam, mais te relatam depois do uso? Por exemplo, Cris, depois que eu complete a frase, sabe? Aquelas coisas, provinha da escola, complete a frase. Depois que passei a usar óleos essenciais, meu filho ou eu tive o quê? Minha vida mudou. Eu dormi. Eu chorei de alegria. Eu vi o meu filho falar. Eu escutei a voz dele pela primeira vez. Olha, eu tô arrepiando. São tantos relatos, Ju. Se eu soubesse que você ia fazer essa pergunta, eu tinha separado aqui no celular pelo menos uns 3. Eu já ouvi a Porque, Beta assim, dar o relato dela. A Beta falou: eu consegui tomar café na padaria pela primeira vez com ele. exatamente. Exatamente. Eu tive uma mãe que ela disse, pela primeira vez em 5 anos, eu dormi uma noite inteira. É isso. E aí, isso não tem preço. Não tem. Agora, não tem preço, não tem preço. Eu falo, olha, não tem preço. Não tem. E, Cris, agora eu queria que você deixasse essa mensagem linda, que eu tenho certeza que você tem uma mensagem linda para deixar para todo mundo que está ouvindo a gente, para essas famílias que passam, né, por isso. O que você gostaria de falar para elas? Aí eu vou emocionar, né? Sempre, né? Não tem como. Eu vou dizer para vocês assim, mãe, pai, o seu filho é mais que um diagnóstico. Quando nasce uma criança, ela é a perfeição do amor de vocês dois.
ela é perfeita. E o fato dela ser perfeita não tira dela tudo que ela tem para aprender e receber de vocês. O autismo é só uma condição. Então, não deixe que o diagnóstico matem os seus filhos. Sobrevivam além do diagnóstico, um passo de cada vez. E eu costumo dizer para todos eles eu vejo vocês. Ai, que lindo, Cris, isso é muito lindo. Nossa. Eu realmente vejo. Eu vejo a dor, eu vejo a luta, e o mais lindo que eu vejo são os avanços. Eu não consigo reproduzir aqui para você, mas vamos ver se eu consigo reproduzir o som, se vocês vão ouvir aqui. Ah. Eu tenho uma criança, quer ver? Vamos lá. Gabi. Deixa eu achar aqui a Gabi. A Gabi me mandou um vídeo a semana passada. O Vitor, ele não era verbal, ele falava bem poucas palavras, e o Vitor, ele faz boas terapias, né? As terapeutas lá da clínica são fantásticas, e o óleo fez o Vitor voar junto com as terapias. E o Vitor, ele hoje fala muito, ele dialoga, né? Então, foi bonitinho. Vamos ver se consegue ouvir, se a gente deixa aqui, vamos ver. Cadê? Onde que isso foi? Foi para São Paulo? Não. Você quer ir lá em São Paulo? Ó, vou voltar para vocês, a voz é mais enroladinha. Ele fala, onde a tia Cris foi? Cadê? Onde que isso foi? Foi para São Paulo? Não. Você quer... Ele não falava. Então, assim, isso para mim não tem preço. Ontem ela me mandou se eu podia fazer uma chamada de vídeo, porque ele não para de perguntar por mim. E uma criança que não verbalizava há 2 anos atrás. Então, não tem preço, Ju, não tem preço. Eu realmente enxergo essas famílias como elas precisam serem enxergadas, com amor, com dedicação, e eu vou dizer para qualquer pessoa da equipe aí da Ju também, que for assistir, e de alguns outros, né, o canal é aberto, né, de alguns outros profissionais que forem assistir, comprometam-se com o autismo, entendam o autismo, antes de saírem indicando óleos essenciais. Essas crianças precisam de envolvimento. Não é a mesma coisa que atuar, quando a gente atua, porque eu também atuo em outros nichos, você sabe disso? Sim. É diferente, uma pessoa chega para mim e fala, eu quero dormir melhor, é diferente. Eu estou ansioso, é diferente. Aqui nós estamos falando realmente de uma condição que necessita de um envolvimento que, se você não tiver condição, não se envolva. Você pode pôr em risco a evolução dessa criança fazendo algo que não seja adequado para o que ela precisa naquele momento. Não existe um protocolo engessado dentro do autismo, existe uma volatilidade. Nenhum de nós somos, nós estamos. Eles também. E como você colocou, né? São testes que a gente vai fazendo e tem adaptações também, porque são pessoas, assim como nós, indivíduos individuais, não é mesmo? Então, precisamos estar próximos, acompanhar, sempre perguntar. Eu sempre estou próxima, né, os meus clientes que são autistas também, perguntando como que eles estão usando, como estão respondendo, como esse feedback é importante, né, Cris? Para que a gente entenda essa individualidade. Até porque para os ajustes. Sim. Para os ajustes. É necessário, é muito necessário, eu estou procurando aqui para falar para você, deixa eu ver aqui se eu consigo achar.
para não parecer mal educado com você, que eu estou procurando uma frase que eu costumo sempre dizer sobre o autismo, eu não vou conseguir reproduzi-la, porque é da Associação de Asperger americana. Ele é um texto maravilhoso, e eu gosto muito que ele diz o seguinte, não vou achar aqui agora. O autismo, ele não precisa de defensores, ele precisa de educadores. Se você tem um autista na sua família, não tenha vergonha disso, vai estudar sobre isso. É possível um autista conviver socialmente, é possível um autista estabelecer uma condição de comunicação alternativa, é possível, e essas famílias precisam de nós. Esse é o meu recado. Eu me sinto, assim, lisonjeada, honrada em poder falar um pouquinho, né, de muito breve até, sobre esse assunto com você, e parabéns pela sua escolha em abordar esse tema. Você é um ser humano especial. Obrigada, meu bem. E eu agradeço também por você abrir sua agenda para a gente. Eu sei que você está em Portugal, uma temporada em Portugal, aí o fuso é diferente. Quero te agradecer, Cris, por esse tempo que nós passamos juntas. É sempre bom. Nós falávamos antes da gente começar que possamos ser instrumentos, né, na vida das pessoas. Sempre. É isso que a gente deseja. Sempre. Obrigada. Deixa eu fazer uma foto. Opa! Eu também vou fazer. Peraí, vamos parar? Eu vou parar a gravação, vou me despedir. Isso. Mais uma fotinha. Isso. Tá bom? Obrigada, muito gente. Obrigada, vou subir gente. no YouTube logo. Todos vão poder acessar esse conteúdo incrível que a Cris deixou pra gente.